Bem, olá a todos. Sou Sarah Drake, do leste dos Estados Unidos, em Maryland. Sou avó. E todas essas experiências aconteceram há muito tempo. Passei por 2 experiências de quase morte. A primeira ocorreu quando minha mãe estava grávida de mim. Algo que só lembrei através de um flashback ao nível celular quando tinha 40 anos. A segunda experiência foi no meu 6º aniversário. E sempre me recordei dela. Fiquei muito brava porque me mandaram de volta. Literalmente. Foi assim que lembrei. Fiquei furiosa com isso. Mas também me disseram para não falar com ninguém. Porque era 1962. E naquela época você não comentava essas coisas. Ou poderiam achar que você era louca e te internariam. Não há muitas informações sobre o que experimentei. Por outro lado, desde muito jovem, estudei bastante sobre isso porque queria entender o que aconteceu quando eu tinha 6 anos. Parte do que resultou disso é que eu me tornei altamente intuitiva, ainda sou, e fazia perguntas e tinha sonhos em busca de respostas. Minha vida sempre foi dedicada a servir, além de tentar discernir o que é verdade absoluta versus verdade relativa. Quando me lembrei disso com 40 anos, foi uma experiência traumática de experiência de quase morte. Minha mãe estava voltando de uma viagem com meu pai, era inverno, e o avião saiu da pista. Em 1956, não limpavam as pistas como fazem hoje, então as rodas nunca ficaram presas na neve. O avião estava nas montanhas e acabou passando pela borda de uma montanha. Por sorte, ele desacelerou o suficiente para não descer toda a montanha. O nariz do avião era uma hélice. Não havia motores a jato naquela época. E o avião acabou preso em um penhasco. Todos ficaram pendurados pelos cintos de segurança, já que o avião estava com o nariz para baixo. Naquela época, não sabiam que era necessário colocar o cinto de segurança abaixo da barriga durante a gravidez, como sabemos hoje. Eventualmente, todos foram resgatados em segurança. Minha mãe contou que começou a sangrar e temeu perder a gravidez. Mas tudo acabou bem. Quando tive o flashback a nível celular, sendo muito analítica e científica, foi difícil acreditar nele. Com 18 anos, eu estava no 99º percentil em matemática no país, então sempre fui muito boa em análise e lógica, além de ser altamente intuitiva. O que parece um equilíbrio estranho. Se o flashback não fosse verificável, eu não teria acreditado, já que nunca tinha tido um antes. No flashback, minha perspectiva era de estar com a coluna contra a coluna da minha mãe, enrolada, e tinha uma irmã gêmea ao meu lado, virada para mim. Vi o dedo dela quebrado flutuando no líquido amniótico. Entrei em pânico. Peguei meu cordão umbilical, adotei a posição fetal e comecei a me sufocar. Até hoje, com quase 68 anos, não posso ter nada no pescoço porque sinto que estou sufocando. Não uso joias no pescoço por essa razão. No flashback, vi um enorme feixe de luz. Não era um túnel, mas parecido com um raio de sol que começa estreito e se alarga à medida que se aproxima. Subi porque era para lá que minha irmã gêmea estava indo. Cheguei a um ponto em que um grande ser oval de luz me disse que não podia seguir adiante. Naquele lugar ouvi uma música maravilhosa que parecia emanar puro amor incondicional. Defino isso como uma aceitação completa sem qualquer julgamento. É a melhor descrição que consigo dar, considerando as limitações das nossas palavras. Esse ser de luz me disse que eu não poderia prosseguir, ao que respondi que gostava dali e queria ficar. Tivemos uma pequena discussão, pois sou teimosa. Ele finalmente levantou as mãos. Não literalmente, pois ele era apenas luz, transmitindo a energia de alguém dizendo: "Sua mãe pediu por você." E eu concordei. Fui enviada de volta e nasci cerca de 4 meses e meio ou 5 meses depois. Não lembrava disso até ter o flashback a nível celular com 40 anos. Quando isso aconteceu, tremi muito, sentindo uma energia intensa sendo liberada. Durante 3 dias, senti-me extremamente vulnerável, e evitar contato com as pessoas parecia ameaçador, até que consegui processar a informação. O flashback ocorreu durante um evento chamado de Renascimento Úmido, que fazia parte de um grupo realizando uma técnica de respiração que se assemelha a um tipo de yoga. Estávamos deitados na água, respirando através de um snorkel. Como minha mente revivia o flashback, minha consciência adulta observava tudo,
mas eu não tinha controle sobre meu corpo, que recriava os movimentos que fiz no útero. Foi uma experiência estranha, como ter duas mentes, uma adulta, observadora, e outra revivendo as memórias corporais. Durante o episódio, senti alguém acariciando minha cabeça e dizendo: "Está tudo bem, mamãe está aqui." Isso me acalmou instantaneamente. Pensei que fosse a pessoa conduzindo o workshop, mas na verdade, não havia ninguém ali. A pessoa com quem eu estava trabalhando tentava me impedir de me machucar, mas não viu ninguém me tocando. Essa é a mecânica básica do que ocorreu. Uma confirmação dessa experiência é que minha mãe realmente sangrou e pensou que perderia o bebê, embora não haja como provar ou refutar o resto da experiência. Com 6 anos, tive uma segunda experiência. Ocorreu durante um acidente de carro na mesma cordilheira. Talvez houvesse algo especial naquelas montanhas. Estávamos subindo a serra com uma estudante universitária que morava conosco. Ela levava meu irmão mais novo e eu para visitar seus pais no meu aniversário. Eu adorava seu pai porque ele fazia truques de mágica, como tirar moedas da minha orelha, algo que achava fascinante. A estudante nos mantinha ocupados apontando animais visíveis ao longo do caminho. Eu, sendo 3 anos e meio mais velha que meu irmão, observava tudo com mais atenção. A situação mudou quando meu irmão, de 2 anos e meio, avistou uma vaca antes de mim e, entusiasmado, apontou e gritou: "Veja a vaca!" Infelizmente, ele fez isso bem na frente da motorista. Ela perdeu o controle do carro que desceu a montanha. Minha memória mais forte é de surpresa por meu irmão ter visto a vaca antes de mim e a sensação de tudo desmoronando. Quando as coisas se acalmaram, lembro-me de sentir confusão ao olhar para a parte inferior do banco da frente, como se estivesse embaixo dele. Agora, meu entendimento é que talvez houvesse espaço suficiente embaixo do banco da frente. Eu tinha 6 anos, e minha perspectiva era de que eu estava embaixo do banco da frente. Mais tarde, descobri que, naquela época, as pessoas paravam para ajudar em acidentes, algo que não se vê tanto hoje em dia. A estudante universitária que estava conosco e meu irmão mais novo foram jogados para fora do carro quando as janelas estavam abertas durante o capotamento. Naqueles dias, não usávamos cintos de segurança. As pessoas que pararam para ajudar viram meu irmão de 2 anos e meio na encosta e o levaram imediatamente para o hospital. Elas voltaram ao carro e, ao encontrarem a estudante, perguntaram onde estava Sarah. Ela mencionou que havia uma menina de 6 anos ainda no carro. Eles desceram para me procurar e, segundo ela, levaram pelo menos 30 minutos, talvez 45 para me encontrar. Eu não lembro de nada desse período. Tudo estava escuro. A próxima coisa que me recordo é de estar flutuando acima do carro, sem teto, podendo ver tudo claramente. Eu estava confusa ao ver um homem mais velho no banco do motorista, imaginando por que a estudante não estava dirigindo. Ao olhar para o banco do passageiro, vi que ela estava sentada lá, o que me deixou ainda mais confusa. Parecia que eu estava observando a cena sem entender quem eram aquelas pessoas e de quem era aquele carro. Notei uma mulher no banco de trás segurando meu corpo, que estava chorando, e pensei: quem é essa mulher e por que estou chorando? Em seguida voltei ao meu corpo e comecei a chorar. Eles me levaram para o hospital, onde trataram minha perna quebrada e deram pontos nos ferimentos. Enquanto todos os adultos corriam para saber se eu estava bem, eu permaneci quieta, lembrando-me de que me disseram para não falar sobre o que havia acontecido. Fiquei extremamente zangada por ter sido mandada de volta. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma, embora não soubesse exatamente o que estava fazendo. Prometi que nunca mais voltaria a este planeta a menos que fosse por vontade própria e para ajudar as pessoas. Essa promessa me acompanhou até 12 anos atrás, quando fui diagnosticada com câncer e viajei ao Peru. Lá tive uma experiência mística onde fui informada de que estava tudo bem se eu decidisse morrer. Eu enfrentei um câncer em estágio 3, extremamente agressivo. Foi um período intenso e durante esse tempo me disseram que tudo bem, mas que, se eu decidisse ficar, eu poderia fazer uma diferença positiva no mundo. Lembro-me de concordar com essa ideia, e essa decisão anulou a promessa que fiz quando tinha 6 anos de idade. Vocês perguntaram sobre a experiência de quase morte que compartilhei. Recentemente alguém mencionou a existência de algo chamado
Experiência de morte compartilhada, que ocorre quando você vivencia a morte de outra pessoa. Consegui validar uma dessas experiências. Minha tia-avó, por parte de pai, faleceu na casa deles. Minha mãe estava cuidando da minha filha, que tinha cerca de 3 anos na época. Fui atraída para a cama onde minha tia-avó morreu. Deitei lá e, energeticamente, senti-me elevando novamente em um feixe de luz branca. Vi o que ela viu. Ela ficou extremamente animada ao ver uma jovem que aparentemente não via há muito tempo. Ela mencionou um nome que eu não conhecia, mas parecia russo, romeno ou lituano, algo não anglicano. Depois de retornar ao meu corpo, perguntei ao meu pai se ele conhecia essa pessoa. Ele não reconheceu o nome, mas sugeriu que eu verificasse a árvore genealógica da família. Folheei as páginas e encontrei o nome, único em todo o livro. Mostrei ao meu pai e ele confirmou. Aquela era a melhor amiga da minha tia Liu quando ela era criança. Quem havia falecido era minha tia Liu. Para mim, isso validou a experiência, pois como eu conheceria esse nome se não tivesse compartilhado sua experiência de morte? Essa vivência me revelou que existe muito mais além do que conseguimos perceber com nossos sentidos limitados. A partir dessa experiência, passei a entender que quase tudo ao nosso redor é constituído de vibrações e frequências. Isso ressoou profundamente comigo, pois apesar de minha formação como assistente social, sempre tive um interesse intenso por matemática e física quântica. Minha paixão por essas disciplinas científicas me ajudou a aceitar e compreender a natureza vibracional de nossa existência. Olhando para trás, percebo que minha jornada sempre foi guiada por uma curiosidade insaciável sobre os mistérios do universo. Desde criança, questionava tudo ao meu redor, buscando entender como as coisas funcionavam. A matemática, com suas leis precisas e beleza intrínseca, sempre me fascinou. E a física quântica, com seus conceitos de realidades paralelas e partículas subatômicas, abriu uma janela para um mundo onde a lógica e o mistério coexistem. Acredito firmemente que existem múltiplas dimensões além da nossa, cada uma vibrando em diferentes frequências. Essas dimensões coexistem e interagem de maneiras que ainda estamos começando a entender. Essa perspectiva me conforta, especialmente quando considero a complexidade e a interconectividade de todas as coisas. Somos seres de energia, compostos por átomos que não se extinguem. Ao invés disso, eles se transformam e assumem novas formas. Pensei muito sobre como essas frequências e vibrações moldam nossas vidas cotidianas. A forma como vivemos, as emoções que sentimos e as escolhas que fazemos influenciam diretamente nossa própria frequência vibracional. Quanto mais amor e compaixão cultivamos, mais elevada se torna nossa frequência. Isso é algo que tenho tentado aplicar na minha vida diária, buscando sempre agir com gentileza e empatia, mesmo diante das adversidades. A física quântica nos diz que a realidade é muito mais fluida e interconectada do que a percepção linear que temos dela. Isso me fez refletir sobre a natureza das nossas experiências e sobre o impacto que temos no mundo. Cada pensamento, ação e emoção gera uma onda de energia que ressoa através das dimensões, afetando tudo ao nosso redor. Essa visão holística da vida reforça minha crença de que devemos viver com consciência e propósito. Quando penso sobre a energia e os átomos que nos compõem, imagino como tudo está em constante movimento e transformação. Nada é estático. Tudo está em um estado de fluxo contínuo. Essa ideia me inspira a ver a vida como uma série de oportunidades para crescimento e evolução. Mesmo diante dos desafios mais difíceis, há sempre uma chance de transformação e renovação. Por exemplo, quando enfrentei o câncer, a compreensão de que minha energia poderia ser transformada foi crucial para minha recuperação. Visualizei minhas células se renovando, vibrando em uma frequência mais alta e saudável. Essa prática não foi apenas uma ferramenta de cura, mas também um lembrete constante de que eu sou parte de algo muito maior e mais complexo do que consigo compreender completamente. Viver com essa consciência transformou minha abordagem ao trabalho e as minhas relações pessoais. Como assistente social, vejo cada interação como uma oportunidade de elevar a vibração daqueles ao meu redor. Tento inspirar os outros a reconhecerem sua própria energia e a utilizarem-na para criar mudanças positivas em suas vidas. É um privilégio poder guiar e apoiar pessoas em suas jornadas, ajudando-as a encontrar seu próprio equilíbrio e harmonia.
O conceito de múltiplas dimensões também me fez refletir sobre a natureza do tempo e do espaço. A ideia de que podemos existir em várias realidades simultaneamente é fascinante e desafia nossa compreensão linear do tempo. Talvez em alguma dessas dimensões, as versões de nós mesmos estejam fazendo escolhas diferentes, vivendo vidas alternativas. Isso me leva a ponderar sobre o poder das nossas decisões e como cada escolha pode abrir um novo caminho, uma nova realidade. Em suma, a compreensão de que somos seres vibracionais, conectados a um vasto e intrincado universo de energia, tem sido uma das maiores revelações da minha vida. Essa perspectiva me enche de um profundo senso de responsabilidade e possibilidade. Cada dia é uma nova chance de alinhar minha frequência com a do amor, da compaixão e da compreensão, contribuindo para um mundo mais harmonioso e vibrante. A mensagem mais importante que gostaria de compartilhar é que a forma como vivemos nossa vida afeta nossa frequência vibracional. Quanto mais compaixão e amor temos, mais rápida será a vibração de nossa frequência. Quando fazemos a transição, vamos para onde essa frequência está e continuamos a crescer, espero. Não entendo por que as pessoas machucam e matam outras para afirmar suas crenças. Como assistente social, estudei o desenvolvimento do cérebro, como formamos crenças e percepções. Hoje, compreendo melhor como essas coisas se desenvolvem e afetam nossa visão de mundo. Essas experiências remontam a quando eu tinha 14 anos, por volta de 1970. Naquela época, tive um sonho que me marcou profundamente. Ver tantas pessoas se matando por causa de religião ou cor da pele me feriu profundamente. No sonho, um ser de luz, irradiando um brilho intenso, veio até mim e me levou para o vasto universo. Lá, não havia estrelas ou sóis, nenhuma fonte de luz visível. Ele criou uma esfera oca gigantesca, cheia de fileiras de janelas, desde pequenas frestas até grandes janelas panorâmicas. Flutuamos até uma dessas grandes janelas. No sonho, percebi que a informação era transmitida de maneira simbólica, com cada elemento carregando um significado energético. Isso porque, na minha experiência, a informação é energia, que eu decodifico usando meu vocabulário, crenças e percepções, como se estivesse traduzindo uma língua desconhecida. O ser de luz me mostrou uma chama no centro da esfera e disse que essa era a verdade absoluta. Ele perguntou qual das inúmeras janelas mostrava a totalidade dessa verdade. Claro, a resposta é que nenhuma janela pode mostrar a verdade completa, pois todas têm limitações. Cada uma oferece apenas uma perspectiva parcial. Essa experiência me ensinou que nossa percepção da verdade é sempre subjetiva, fundamentada em nossas vivências e conhecimentos acumulados ao longo do tempo. Refletir sobre isso me trouxe uma nova perspectiva de humildade e empatia, algo que tenho cultivado cada vez mais em minha jornada. No decorrer dos anos, através de inúmeras pesquisas e estudos intensos, compreendi que a verdade absoluta é inalcançável para nós, seres humanos. Cada um de nós possui um fragmento dessa verdade, moldado por nossas próprias histórias, aprendizados e visões de mundo. Essa constatação me fez entender que todas as opiniões e crenças têm seu valor e merecem ser respeitadas, mesmo que não concordemos com elas. Como assistente social, tenho a oportunidade de lidar com pessoas de todas as esferas da vida, cada uma trazendo sua própria bagagem de experiências. Aprendi que, para realmente ajudar alguém, é essencial ouvir com o coração aberto, sem julgamentos. Essa prática me trouxe não apenas crescimento profissional, mas também um enriquecimento pessoal imensurável. Desprezar ou menosprezar alguém por não partilhar das mesmas crenças que nós é uma atitude vazia e tola. Tal comportamento não tem nada a ver com espiritualidade, mas está enraizado no ego. O ego, que muitas vezes nos leva a buscar validação externa, pode nos afastar da verdadeira essência de nossas interações humanas. É o ego que nos faz querer estar certos, ao invés de sermos compreensivos e compassivos. Penso frequentemente em como a sociedade seria diferente se todos praticassem um pouco mais de humildade e empatia. Imagine um mundo onde as pessoas se esforçam para entender as perspectivas umas das outras ao invés de simplesmente impor suas próprias verdades. Essa reflexão me inspira a ser um exemplo de tolerância e aceitação,
tanto em minha vida pessoal quanto profissional. Durante minhas leituras e práticas diárias, encontro diversas oportunidades para aplicar essa compreensão. Um exemplo claro disso é quando realizo sessões de aconselhamento. Vejo cada indivíduo como um universo único, com suas próprias verdades e caminhos a seguir. Meu papel é facilitar a jornada deles, não impor minhas próprias crenças. O cenário de meu local de trabalho é um reflexo dessa filosofia. Meu escritório é um espaço acolhedor, cheio de luz natural que entra pelas grandes janelas. Plantas verdes adornam cada canto, trazendo um pouco da natureza para dentro. As paredes são decoradas com quadros inspiradores, repletos de citações sobre amor, compaixão e aceitação. Esse ambiente não é apenas esteticamente agradável, mas também um convite à reflexão e ao crescimento. Sempre que me sinto desanimada ou sobrecarregada, lembro-me das palavras de grandes pensadores que adornam minhas paredes. Frases como: "A paz vem de dentro de você mesmo", de Buda, "E somos todos diferentes, e isso é bom", de Jean-Paul Sartre. São lembretes constantes de que minha jornada é válida e significativa. Além disso, as conversas que tenho com meus clientes frequentemente me lembram da importância de abraçar a diversidade de pensamentos e experiências. Cada sessão é uma troca enriquecedora, onde aprendo tanto quanto ensino. Essas interações reforçam a ideia de que nossa compreensão da verdade é sempre limitada e moldada por nossas vivências pessoais. Se eu pudesse dar um conselho a todos, seria este: busque sempre entender antes de julgar. Lembre-se de que cada pessoa que você encontra está lutando suas próprias batalhas, muitas vezes invisíveis para os olhos dos outros. Pratique a empatia e a compaixão, pois são essas qualidades que nos conectam de verdade, além das barreiras superficiais que o ego cria. Ao longo da minha carreira, encontrei inúmeras situações que desafiaram minhas próprias crenças e percepções. Cada desafio foi uma oportunidade para crescer e expandir minha compreensão do mundo. Esse processo contínuo de aprendizado e autorreflexão me fortaleceu e me preparou para ajudar outros em suas jornadas. Portanto, ao invés de buscar a verdade absoluta, que é inatingível, devemos nos concentrar em entender e respeitar as diversas verdades que encontramos em nosso caminho. Somente assim podemos construir um mundo mais justo e harmonioso, onde todos se sintam valorizados e compreendidos. Em resumo, minha experiência e minhas reflexões me levaram a entender que a verdade é relativa e multifacetada. Desprezar alguém por suas crenças é um ato de egoísmo, que nos afasta da verdadeira essência da espiritualidade. Devemos, em vez disso, praticar a humildade e a empatia, reconhecendo que cada pessoa tem sua própria jornada e suas próprias verdades a descobrir. Todos precisamos de um ego, pois é ele que nos permite realizar tarefas e nos apresentar ao mundo. No entanto, isso não significa que nossa visão seja a única correta, apenas que é a certa para nós. Cada pessoa tem sua própria perspectiva, e isso deve ser respeitado. Recebo informações sobre o futuro da humanidade, e compartilho essas percepções em leituras para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões para si mesmas. O futuro é composto de probabilidades, uma questão de quais eventos são mais prováveis de acontecer. Nossas escolhas diárias afetam essas probabilidades e, consequentemente, o futuro. Por exemplo, líderes como Putin na Rússia e autoridades na Coreia do Norte estão agindo com base em seus egos. Suas decisões impactam o futuro de seus países e do mundo. Estamos num ponto crítico em que todos precisamos decidir se seguiremos nosso ego ou nosso espírito. Quando estava grávida da minha filha, que hoje tem 35 anos, sonhei com uma série de livros que finalmente publiquei como e-books no Amazon Kindle. Esses livros são uma narrativa alegórica que se passa na Atlântida, refletindo sobre as escolhas entre ego e espiritualidade. Sou fã de fantasia, como O Senhor dos Anéis, e usei esse gênero para explorar temas profundos. A história da Atlântida que criei é um reflexo das escolhas humanas. Se continuarmos a agir movidos pelo ego, corremos o risco de autodestruição. No entanto, temos a chance de encontrar um equilíbrio, valorizando tanto o aspecto masculino quanto o feminino da nossa natureza. Este equilíbrio é crucial para o nosso futuro. A história da humanidade é cíclica, e com as novas descobertas arqueológicas, percebemos que nossa história pode ser mais antiga do que imaginávamos.
Mitos como o de Lemúria, que supostamente existiu na região asiática, refletem sociedades que se autodestruíram. Passamos de uma era matriarcal para uma patriarcal, e agora temos a oportunidade de buscar um equilíbrio entre essas duas forças. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Considere apoiar o nosso trabalho, doando qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.